Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 15 de outubro. Celebramos a memória festiva de Santa Teresa de Ávila ou Teresa de Jesus, Virgem, doutora da Igreja, a reformadora do Carmelo, da Ordem do Carmo. E o nosso Santo Evangelho neste dia 15 da 28ª semana do tempo comum, Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 7. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e nada que não venha a ser, então, revelado. Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão serás ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Queridos e amados, o Santo Evangelho, nós vemos então um povo que louvava a Deus, o Senhor, por ter suscitado um Messias que ficava ao seu lado, ao lado dos excluídos, dos sem vez, dos sem voz. Agradeciam ao Senhor por alguém ter tido a coragem de denunciar a hipocrisia das autoridades religiosas judaicas. Eis como o autor inicia este trecho. Enquanto isso, os homens tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus então dirigiu-se a eles para que não se deixem levar pelo fermento dos fariseus, a hipocrisia, e explica-lhes que assim como as coisas más que são escondidas acabam vindo à luz, assim também as coisas boas feitas, ainda que em segredo, para as boas obras glorificarem o Pai, por humildade, assim acabam sendo conhecidas para a edificação de todos. Meus queridos, amados, este Santo Evangelho é
questionador para nós. Sim, é muito questionador. Não temais quem vos mate, quem vos tire o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos ao inferno. Isto é, o demônio, o adversário, o diabo, o divisor. Ele nos tira então a vida, ou nos tira da vida, que é o próprio Senhor. E uma vez assim que roubados de Deus, roubados do coração do Senhor, roubados de Jesus e do redil do Senhor, então Ele nos lança para o inferno, para o seu fogo ardente, para alimentar esta fogueira, podemos assim dizer, da maldade, do mal, da hipocrisia, da falsidade. Infelizmente, trazemos muitas vezes ainda resquícios desse mofo, até mesmo dentro da igreja, com as nossas atitudes, diante de lideranças, diante de grupos que assim agem e transeuntes dentro do templo, da casa do Senhor, da comunidade, para, infelizmente, se autopromoverem. Amados, a palavra é clara. No Senhor, Ele está a nos dizer, não é? A todos aqueles que se reuniram ao redor dele para ouvirem suas palavras, foram dirigidas ensinamentos pautados na justiça, a fim de que seus comportamentos sejam verdadeiros, suas ações dignas de pessoas que foram ensinadas por Deus, ensinadas pela palavra de Deus, Jesus. O somos rompendo com a hipocrisia, com a falsidade, com a não sinceridade. Só assim, encarnando então a palavra de Deus no nosso coração e expurgando tudo o que não é justiça, verdade, honestidade, integridade, é a pessoa sincera, sem máscaras, que agradamos ao Senhor. Então, a justiça de Deus manifesta-se na justificação e pela graça concedida em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, no Cristo. Assim, então, cada um de nós, o ser humano, pode assumir com coragem, com fidelidade, as vicissitudes da vida e enfrentá-las. Nosso Senhor não disse a uns para que andassem por um caminho e a outros que andassem por outro caminho. Mas a palavra é clara, não é? Ele deixa claro, para todos é preciso que a gente seja verdadeiros. E eu termino com uma belíssima então frase de Santa Teresa de Jesus, Teresa de Ávila. Ele não impede, pois, o acesso a ninguém, mas convida a todos publicamente, em alta voz, a segui-lo. Repito, ele não impede, pois, acesso a ninguém, mas convida a todos publicamente em alta voz. E nosso Senhor não disse a uns para que caminhem, que andem por um caminho, e para outros que andem em outro caminho,
Mas, como Teresa diz, ele não impede a ninguém de estar junto dele, de ter acesso a ele. Como nós ouvimos no início do Santo Evangelho. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de umas pisarem as outras. E Jesus começou a falar, primeiro para os discípulos e depois a esta multidão, a nós. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.